A alma humana, em sua busca incessante por um sentido que justifique a brevidade da carne, frequentemente tropeça em um paradoxo que a razão cartesiana tenta em vão silenciar: o paradoxo do fascínio pelo abismo e o deleite secreto que emana do sacrifício. O martírio, essa entrega absoluta a uma causa que exige a dilaceração do ser, apresenta-se no horizonte da contemporaneidade como o testemunho mais radical da presença da pulsão no corpo. Quando o sujeito se oferece ao fogo, à privação ou à dor em nome de um ideal, ele atravessa uma fronteira do princípio do prazer para habitar o território inóspito e deslumbrante do gozo. Essa breve análise aqui se propõe a iniciar uma travessia pelos labirintos da psicanálise, da filosofia da imanência e talvez da genealogia da moral, buscando desvendar as engrenagens, ou ao menos dar indícios de um desvelamento dessas engrenagens que movem a satisfação que se nutre da própria finitude. O ponto de partida nosso para compreender o desejo de sofrer reside na distinção fundamental entre as leis que regem a mente e as forças que tensionam o organismo. Na perspectiva da metapsicologia freudiana em seu início, a dor permanece sob o jugo do princípio do prazer e desprazer, funcionando como um sinal de alarme, como um grito da homeostase ferida que busca o retorno ao equilíbrio e ao alívio do sofrimento. O sofrimento, nesse contexto, seria um erro de percurso, uma tensão que o aparelho psíquico luta para evacuar a fim de preservar a integridade do eu. Contudo, a experiência clínica e a observação da cultura revelaram que o ser humano é capaz de manter como uma obstinação assustadora estados de dor crônica e situações de flagelo voluntário, sugerindo que existe algo para além da busca do conforto. Jacques Lacan, relendo Freud, introduz o conceito de gozo, de jouissance, para nomear esse mais além que se liga indissociavelmente à pulsão de morte. O gozo emerge assim como a satisfação de uma pulsão que não conhece a medida do bem-estar. Enquanto o prazer é limitado, regulado e busca a preservação da vida, o gozo é um excesso que habita a substância mesma do corpo, transformando a dor em uma testemunha da exigência pulsional. O martírio torna-se assim a encenação máxima dessa satisfação paradoxal. O mártir não busca o prazer, mas a consumação de um desejo que o ultrapassa, encontrando na própria dilaceração uma forma de plenitude que o significante, ao capturar o corpo, nomeia como substância gozante. A gente pode pensar essa transição ontológica entre a dor como fenômeno sensorial e o gozo como categoria existencial através da psicanálise em uma forma bem breve aqui, pensando a dor como um sinal de perigo e uma busca por alívio imediato, enquanto que o vínculo pulsional estaria mais atrelado a pulsões de vida e autoconservação, isso numa perspectiva freudiana. Porém, a natureza da dor como um testemunho da presença da pulsão no corpo, relacionando-se ao gozo como uma satisfação pulsional que habita a própria dor. A perspectiva freudiana do princípio do prazer, colocando essa tensão dentro de um contexto de um organismo biológico ao ser protegido, ao passo que em Lacan pode pensar na substância gozante atravessada pela linguagem. Esse gozo não se reduz, claro, ao campo do conhecimento, do domínio racional. Ele se apresenta como algo que está fora da lógica fálica, um gozo do outro, do grande outro, que em sua vertente mística ou feminina situa-se além de qualquer solução universal para o enigma da existência. O mártir que sofre por uma causa habita esse espaço onde o grande outro, seja ele a divindade, a história, a lei, a verdade, exige o sacrifício como forma de reconhecimento. O desejo inserido nesse circuito do grande outro busca não apenas o objeto real, mas o olhar, a presença que valida um sacrifício como se fosse um ato de amor supremo. A gente pode pensar na tragédia grega de Sófocles, onde a gente encontra a figura da Antígona como o arquétipo daquele que não abre mão do seu desejo, mesmo que o destino final seja a morte. Sua recusa em observar ao édito de Creonte, que proíbe o sepultamento de seu irmão Polinices, coloca em um conflito que vai muito além das razões da família versus as razões da cidade. Antígona sofre conforme
leis que obrigam ao que ela considera imorais, leis divinas e imemoriais, mas que não são desse mundo e que exigem dela uma fidelidade absoluta que anula a sua própria vida biológica. Lacan, no seu Seminário 7, identifica em Antígona a representação máxima da ética da psicanálise, aquela postura radical de não ceder de seu desejo, aquele brilho que emana da personagem, uma beleza que o filósofo descreve como insuportável e que detém o olhar do espectador, nasce talvez justamente da sua travessia para além do limite do razoável humano, para o desastre e a ruína que aguardam aqueles que ultrapassam a fronteira da vida protegida. Antígona habita uma zona cinzenta, um estado que Lacan define como estar entre duas mortes. Antígona já está simbolicamente morta para a comunidade de Tebas, embora sua carne ainda viva no caminho para a caverna onde ela será enterrada viva. O martírio de Antígona não é motivado por um bem no sentido comum da palavra. A sua escolha é absoluta e não se pauta por promessas de felicidade ou de utilidade. Ela encarna o triunfo do ser para a morte, onde o desejo puro se revela em sua forma mais devastadora, mas paradoxalmente na forma mais bela. A beleza, nesse contexto, funciona como o limite final que protege o sujeito do horror absoluto, mas que também aponta para a relação fundamental entre o ápice do desejo e a inevitabilidade da morte. O mártir, assim, é aquele que, como Antígona, sabe o que quer e busca o que quer a qualquer custo, transformando a sua própria ruína no pedestal da sua dignidade ética. Antígona se opõe à iniquidade de Creonte, que tenta punir Polinices com uma segunda morte ao negar-lhe o rito fúnebre. Ao fazer isso, Antígona revela que a única pergunta ética válida para um sujeito é: agiste conforme o desejo que te habita? O desejo de sofrer por uma causa, dessa forma, pode ser lido como um esforço desesperado de um sujeito para não trair a si mesmo, preferindo o silêncio do sepulcro à mentira de uma vida submissa a uma lei que esse próprio sujeito não reconhece como própria. E se na tragédia o martírio possui o fulgor de uma beleza heróica, na análise de Nietzsche o martírio ganha contornos de uma patologia da vontade. Na clássica genealogia da moral, Nietzsche investiga o que significa o ideal ascético para diferentes tipos de homens, focando especialmente talvez na figura do sacerdote. Para o filósofo, o sofrimento humano foi durante milênios um enigma insuportável, não por ser doloroso demais, mas por ser destituído de sentido. O homem era como se fosse uma folha ao vento, um joguete do absurdo, até que o ideal ascético oferece uma interpretação para a agonia do homem. O sofrimento é uma punição e o sofredor é o culpado. O sacerdote ascético assim atua como um mago que entorpece a dor através da própria dor. Ele domesticou o animal humano ao transformar seus instintos agressivos, que antes se voltavam para fora, em uma má consciência que corrói o interior. O desejo de sofrer por uma causa, nessa ótica, revela-se frequentemente como um ódio a tudo aquilo que é humano, aquilo que é um horror aos sentidos, à matéria e à própria vida. O mártir desse ideal ascético é aquele que encontra uma volúpia mórbida na contrição, no silício, na negação de si mesmo, aquele que grita mais dor, como forma de garantir uma suposta elevação espiritual. A ideia talvez central de Nietzsche nesse tema seria que o homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. O ideal ascético, embora venenoso ao introduzir a culpa profunda, salvou a vontade humana de cair no vazio absoluto. O ideal ascético, por mais pernicioso que às vezes revele-se, dá um porquê ao sofrimento, tornando-o interessante e permitindo que a vida continuasse a ser vivida sob uma forma de uma negação ardente. No entanto, essa vontade de nada é uma revolta contra os pressupostos fundamentais da existência biológica, uma tentativa de usar a própria força vital para estancar a fonte dessa própria vida. Nessa ideia, o martírio perde a sua aura de liberdade para se tornar uma engrenagem de poder. O mártir não morre por um desejo próprio, mas por uma dívida impagável para com o outro divino ou ancestral, uma dívida que o cristianismo vai levar ao ápice com a imagem de um Deus que morre pelo pecador. A análise nietzschiana nos faz perguntar se o desejo de sofrer por uma causa não é, em última instância, uma fuga da felicidade e da beleza mundana,
talvez até um ressentimento contra a vida que floresce na Terra. E vai ser em contraposição à utilidade do sofrimento no ideal ascético que Bataille vai propor uma visão do sacrifício como um ato de soberania e excesso. Para Georges Bataille, a essência do ser humano não reside na conservação ou na acumulação, mas na capacidade de realizar um gasto improdutivo, o dépenser, uma perda irreparável e sem reservas de energia e de si mesmo. O sacrifício, assim, é o momento em que o sujeito rompe com a ordem homogênea do trabalho, da razão e da utilidade para atingir um estado de comunicação profunda com o sagrado e também com a morte. O martírio, nessa perspectiva de Bataille, é uma conduta soberana. Ele não visa uma recompensa futura ou a construção de um sentido moral, mas é uma consumação de si mesmo que coloca a vida interior em questão. Nas experiências limite do sacrifício, do erotismo e do êxtase, o corpo excede a razão e o sujeito se desfaz como centro da consciência. A soberania ocorre justamente quando o sujeito se recusa a se submeter aos interditos e às leis da sociedade utilitária, afirmando sua liberdade através do gesto de destruir aquilo que lhe é mais caro, a sua própria integridade. A vida deve ser pensada nesse contexto, sobretudo nas circunstâncias em que o excesso está ligado a ela, inclusive na morte. O martírio é para a Bataille, portanto, uma operação de gasto que se dá à revelia de qualquer controle, mantendo-se exclusivamente pela autoridade da experiência vivida no corpo. O sujeito de Bataille é uma falha que se desloca em uma via de excesso, buscando no sacrifício o elemento miraculoso da vida soberana, daquela vida que não serve para nada, que apenas brilha na intensidade do seu próprio desvario. Para Bataille, o martírio aproxima-se do erotismo porque ambos buscam a fusão dos seres através da ruptura das fronteiras do eu. Os corpos transbordam, não se bastam e buscam na dilaceração do outro ou de si mesmo uma forma de silêncio que a linguagem racional tenta esconder. O desejo de sofrer por uma causa aqui transmuta-se em desejo de ser consumido pelo absoluto, uma revolta, talvez contra a mesquinharia de uma existência meramente biológica. Dentro dessa proposta de análise, eu acho o salutar situar o martírio no contexto da esquizoanálise em Deleuze e Guattari. Para esses pensadores, o desejo não é falta nem carência, mas produção, uma produção maquínica de forças, fluxos e conexões que constituem o próprio tecido da realidade. O desejo não busca um objeto perdido ou a satisfação de uma necessidade, mas é uma potência afirmativa que agencia territórios e traça linhas de fuga contra os aprisionamentos da máquina social. Nessa perspectiva, o martírio pode ser lido, eu proponho, como uma forma extrema de desestratificação. Quando um sujeito se entrega a uma causa, ele está muitas vezes tentando se desprender das estratificações da identidade, da família, do Estado, para atingir um plano de consistência onde a vida possa se tornar pura intensidade. No entanto, Deleuze e Guattari advertem que o desejo pode ser capturado pelo sacerdote ascético que reintroduz a lógica da falta, da lei e da transcendência no seio da produção desejante. O mártir, assim, corre o risco de se tornar um desejo de escravidão, lutando pela sua própria escravidão como se fosse a sua liberdade, porque foi convencido de que o seu desejo é culpado ou até mesmo insuficiente. O plano de imanência, pensado na metáfora de um mar onde navegamos, ou um deserto que atravessamos sem direção fixa, ou um tear que faz e desfaz o pensamento, coloca o desejo de sofrer por uma causa como podendo ser um ato de criação de si, uma busca por aquilo que o corpo pode em sua potência máxima de agir. Mas o desejo de sofrer também pode ser o resultado de uma captura do desejo por sistemas de significação que valorizam o sofrimento como se fosse uma moeda de troca para a eternidade. Nesse sentido, a tarefa da esquizoanálise seria de distinguir entre o martírio, que é uma linha de fuga criativa, e o martírio, que é uma reiteração da mortificação do sujeito sob o comando do capital ou até mesmo da religião. Desejar não é querer algo, mas é construir um agenciamento, um conjunto onde o sujeito, a paisagem e a causa se fundem num riacho de potência ou num raio de destruição. O mártir autêntico no plano da imanência seria aquele que não morre por uma ideia transcendente,
mas aquele cujo próprio processo de devir o leva a um ponto onde a vida não pode mais ser contida nos limites do organismo, transbordando para o plano da eternidade no instante mesmo do seu desaparecimento. Voltando um pouco a Lacan, agora no Seminário 20, ele vai se debruçar sobre a experiência dos místicos para ilustrar um tipo de gozo que não se submete à função fálica. Ao analisar a famosa estátua da Santa Teresa de Ávila, esculpida por Bernini, Lacan observa que basta olhar para ela para compreender que ela está gozando. Esse gozo, contudo, é um gozo que os místicos sentem, mas sobre o qual nada sabem. É um testemunho essencial de uma satisfação que habita o corpo, mas que a linguagem não consegue capturar. Para Santa Teresa, a relação com o divino é expressa como um casamento divino, uma sensualidade sublimada que transparece em seus escritos não como poética racional, mas como preces jaculatórias, como palavras vivas inflamadas que partem da alma e perfuram o coração. O martírio místico é entrega a um grande outro que é também o próprio corpo do sujeito, uma substância absoluta que se manifesta na abnegação, na pobreza e no isolamento rigoroso. Esse gozo não todo fálico é o que permite a alguns homens e mulheres habitarem um lugar de alteridade radical, onde o martírio não é dor, mas um encharcamento pelo outro. A escrita mística, aqui pensando de Santa Teresa até Clarice Lispector, revela que o desejo de sofrer por uma causa divina ou artística é no fundo o desejo de dissolver a barreira entre o dentro e o fora, entre eu e o mundo. O gozo místico é profundamente distinto da fala comum. O gozo místico é uma marca do encontro com o real que não pode ser dito, mas apenas vivido no paroxismo da sensação. O martírio aqui é uma condição de possibilidade para que o humano entreveja o gozo que está além, aquele que nos esvazia para que possamos ser preenchidos por algo imenso e inanimável. Ainda na análise psicanalítica do desejo de sofrer, a gente entende esse desejo de sofrer inevitavelmente ligado ao campo do trabalho e da política. O sofrimento ele pode atuar como uma força motriz questionadora que mantém o sujeito vivo diante do real do trabalho, diante do inesperado e impossível que desafia as estruturas do controle do capital. Nessa vertente, sofrer por uma causa política ou social é uma forma de reconhecer a condição humana de companheiros de sofrimento, entre aspas, transformando a dor numa potência capaz de balançar as estruturas de opressão através da tradução e simbolização da falta. No entanto, aqui também é um risco constante de que o sofrimento escape à ética do desejo e se torne um gozo alienante. Isso ocorreria quando o sujeito se fixa na negação, na ruminação e na não aceitação de sua condição e permite que a dor se constitua em um circuito fechado de satisfação pulsional que mortifica o corpo e destrói os laços sociais. A gestão neoliberal, pautada na excelência e no imperativo do gozo, forma subjetividades normopatas que não simbolizam a dor, mas acaba transformando o martírio em uma forma de produtividade exaustiva e desumanizada. A vontade de ajudar os outros, tão valorizada na solidariedade social, pode esconder uma obscenidade de dominação se não for acompanhada de uma análise das posições subjetivas de carência diante do outro. A gente pode pensar na psicanálise como a proposição de um novo amor que não se baseia na caridade alienante, mas na busca radical pelo desejo que habita cada singularidade, permitindo que algo novo surja mesmo dentro das coordenadas do sistema capitalista. O martírio pela causa do outro deve ser, portanto, uma abertura para a alteridade e não uma forma disfarçada de exercer poder sobre a vulnerabilidade alheia. E talvez para encerrar esse breve percurso, seja interessante retornar à carne, à imediatez do sentir. E a gente pode pensar em Michel Henry e Jean-Luc Marion, explorando nas suas fenomenologias da dor. Henry vai defender que a dor é um patos que se prova a si mesmo na sua passibilidade originária, uma experiência reflexa onde a alma e os sentimentos são a mesma coisa. O eu que sente é um eu que é a sua dor, habitando uma esfera de imanência absoluta onde não há espaço para fuga ou para interpretação racional. A dor, assim, nesse sentido, é a base da vida subjetiva, a prova de que estamos vivos porque somos afetados por impressões que não podemos ignorar. Já o Jean-Luc Marion, por outro lado, vai situar a dor como um fenômeno saturado,
um dado tão intenso que é irredutível a todo e qualquer sentido ou conceito, porque a dor satura a consciência, tornando-se opaca para o sujeito que tenta compreendê-la. No martírio, essa saturação atinge o seu auge. O mártir, ele está tão mergulhado em sua dor, em sua causa, que o mundo exterior e a própria razão desaparecem, sobrando apenas a evidência bruta do sofrimento como um excesso inabitável. O corpo no martírio é um corpo em negativo, por assim dizer, uma imagem que se desfaz diante de um excesso de ordem sexual e narcísica que a dor desvela. Merleau-Ponty nos lembra que o corpo humano não é apenas biologia, mas uma integralidade que ultrapassa a noção mecanicista da medicina tradicional. Sofrer por uma causa, em última instância, uma tentativa de escrever no corpo um sentido que a vida cotidiana não é capaz de oferecer. É transformar a fragilidade da carne na solidez de um signo que se pretende eterno. O gozo no martírio, assim, é o ponto de encontro entre o ápice do desejo e a inevitabilidade da morte. Seja na beleza terrivelmente insuportável do antigo, na vontade de nada do asceta de Nietzsche, no gasto soberano de batalha ou na produção imanente de Deleuze, o desejo de sofrer por uma causa revela a busca humana por uma verdade que não seja efêmera. O mártir é sempre aquele que decide que existem coisas pelas quais vale a pena não apenas viver, mas se deixar consumir pela vida e pela morte. Aqui, então, eu acho que entre percorrendo os caminhos do gozo, da dor e da transcendência, não se pretende de forma alguma oferecer uma cura, resposta para o desejo de sofrer, mas uma pequenina compreensão da necessidade existencial do sofrer. O sofrimento, quando simbolizado e colocado a serviço da ética do desejo, pode se tornar uma potência criativa, e quando negado e transformado em gozo alienante, pode se tornar uma prisão. A sabedoria, se é que há sabedoria, residiria em saber distinguir entre o fogo que ilumina o espírito e o fogo que apenas consome a matéria. No plano da imanência da vida, o martírio autêntico é aquele que, ao enfrentar o vazio, enfrentar a falta, afirma a potência de ser, que transforma o grito da dor do corpo em uma nota eterna na sinfonia do ser. O mártir, ao fim e ao cabo, é o testemunho de que o desejo humano é capaz de atravessar o inferno da dor para tocar, nem que seja por um brevíssimo e fulgurante instante, a face do absoluto.